Olá, minha gente. Bom, a gente vai continuar nossas aulas sobre interações entre espécies, né? E nós vamos falar hoje talvez um dos tipos de interações mais importantes para a nossa espécie, especialmente porque é um tipo de interação que tem consequências, né, para a espécie humana. Então ela acaba sendo muito mais visada por causa de aspectos médicos. Tá? Então vamos falar sobre parasitismo, né? E vamos falar sobre algumas doenças infecciosas que essas interações podem causar à nossa espécie e a outras espécies também. Bom, em primeiro lugar, o que seriam parasitas? Né? Então, os parasitas, eles são, como os predadores e os herbívoros, eles são também participantes da interação consumidor e recurso. Só que são tipos específicos, né, de consumidores e recursos, né, dessa interação, desse tipo de interação. Então, eles são organismos que vão obter seus nutrientes de um ou de poucos indivíduos hospedeiros, né? Geralmente provoca um dano, né, mas geralmente não causa morte, ao menos imediata. Né? Eles têm diversas características, diversas coisas bem específicas, né? Eles são sempre muito menores do que os seus hospedeiros, né? do que eles se alimentam, né? Podem viver externamente ou internamente, o hospedeiro, né? Tem uma variedade absurda de ciclos de vida, né? Exibe muita especificidade, né? Raramente você tem o mesmo parasita parasitando tudo que é tipo de organismo, né? Geralmente eles são bem mais específicos, né? Então, ao longo da aula de hoje a gente vai conversar sobre essas características desses animais, dos parasitas, ok? Que muitas vezes eles causam medo, pânico, pavor, né? Mas eles são muito importantes, né? Eles estão entre os organismos mais abundantes da face da Terra, né? Assim, então, se você pegar toda a biomassa viva que existe na Terra e pesar uma parte considerável de parasita, né? E eles vivem nos ecossistemas, eles são importantes para os ecossistemas, né? Um ecossistema saudável, ele tem que ter muito parasita, porque eles são importantes, inclusive para controlar espécies que são muito boas, que são boas competidoras, né? Eles podem manter essas espécies em níveis um pouco menores, um pouco mais baixos e permitir a coexistência com outras espécies. Então, ambiente saudável é um ambiente que tem muito parasita, né? Na quantidade certa, na verdade. Ok? Então, vamos falar alguns conceitos em parasitismo, né, inicialmente. Primeiramente, diferenciar infecção de infestação, né? Infecção, quem causa infecção são endoparasitas, parasitas que ocorrem internamente nos seus hospedeiros. E quem causa infestação são ectoparasitas, né? Por exemplo, carrapatos. O cachorro está infestado de carrapatos. Ninguém fala que o cachorro está infectado de carrapato. O cachorro pode estar infectado com um verme, né? Com giardia, por exemplo, né? São endoparasitas. Nem todo mundo que está infectado ou infestado está doente, né? Então, depende da carga parasitária, depende da quantidade de parasitas que existe naquele hospedeiro, que isso pode provocar uma doença. Né? Então, a doença é provocada por parasita, né? De qual ele que seja, mas nem todo mundo que tem aquele parasita vai ficar doente, ok? E nem todo parasita causa doença, ok? O parasita que causa doença a gente chama de patógeno, ok? Carga parasitária, já falei, né? Abundância de parasitas dentro de determinado hospedeiro. Outra coisa interessante é a diferenciação entre resistência e tolerância à infecção. Então existem hospedeiros que são resistentes à infecção, eles dificilmente ou não ficam, não se infectam, vamos dizer, né? Eles resistem aos parasitas, né? Eles têm propensão a os parasitas não conseguirem a manter baixas cargas parasitárias, né? E já existem hospedeiros que são tolerantes à infecção. Eles são infectados, muito infectados, mas toleram bem essa infecção. Muitas vezes não ficando doentes, né? Se for um caso, um patógeno, uma infecção por um patógeno. Bom, por
que é importante estudar parasitologia? Né? Assim, acho que para a maior parte dos leigos, né, a gente é muito comum, vocês estão fazendo biologia, né, eu sou biólogo, vocês escutam o tempo e devem escutar o tempo inteiro, eu escuto isso com muita frequência, mas o que você faz, com o que você trabalha? Eu trabalho com calango, cobre e sapo. Mas para que serve isso? Né? Você estuda para ver se tem algum remédio, né? As pessoas só acham que é importante estudar o que é revertido para a nossa espécie. O que não é, não tem muita importância. Estudar por que o bichinho vive, o que ele deixa, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para muita gente, para os leigos, não entendem a importância disso. Né? No caso de parasitismo, é muito fácil de você argumentar a importância disso, né? Porque afeta muito a nossa espécie. Né? Então são milhões e milhões de mortes que ocorrem anualmente fruto dessa interação ecológica, né? De parasitismo. Né? Então, ou minimamente, né, milhões de pessoas que ficam debilitadas ou deformadas. Né? Assim, muitas vezes a doença não mata, mas ela causa sérios problemas. Né? Então, por exemplo, elefantíase, né? Imagina elefantíase, coisa mais cruel, né? E até doenças que para muita gente a gente acha que é uma coisa muito banal, né? Tipo lombriga, né? A criança está com lombriga, né? Mas tem muita gente que morre por causa de lombriga em países muito pobres, locais muito pobres, né? Com saneamento básico muito deficitário, tem muita infestação de lombriga, e isso mata as crianças, né? Mata porque elas ficam muito abundantes no trato digestivo e sobem e podem fechar as vias respiratórias, né? Como essa criança que está aqui, morta, né? Então é algo muito sério, né? E é muito comum isso em países subdesenvolvidos, países mais pobres, regiões mais pobres, né? Então tem muitos locais que isso é muito comum ainda, né? Então no Brasil não foge dessa estatística, né? Tem muita criança, né? Em diversas regiões do Brasil, né? Nós temos diversas regiões no Brasil que tem essa característica, infelizmente, né? De não ter muito saneamento básico e muita pobreza. Bom, então, além de nos afetar, né, a nossa espécie, né, em termos de provocar doenças ou problemas na nossa espécie, também provoca prejuízos, né, a coisas que nossa espécie faz uso. Né? Então, por exemplo, a população humana ela é altíssima, ela está crescendo, ela está incontrolada, né, incontrolável. Na verdade, ela é controlável, né? A gente não tem interesse de controlar, né? Mas ela está atingindo números incontroláveis, e para sustentar essa população humana nós precisamos cada vez mais investir, né, em produção de alimento, né, de proteína animal, proteína vegetal, e para poder fazer isso nós precisamos fazer plantações, criações que são adensadas, ou seja, né, as plantas são pertinhas umas das outras, né, os animais que a gente cria em cativeiro para se alimentar ficam, né, quanto mais bicho em menor espaço que você consome, você tem mais lucro, você vende mais, só que isso aumenta a chance, né, de você transmitir parasita entre esses hospedeiros, né, ou seja, o parasita depende de aglomeração, né, a gente está no meio de uma pandemia, né, e está escutando o tempo inteiro, né? O que tem que fazer para não pegar o Covid, né? O que tem que fazer? Tem que se proteger de que maneira? Usando máscara e evitando aglomeração, né? Porque aglomeração você facilita o contágio, né? No caso do Covid, coisa pelo ar é muito mais fácil de contágio, mas tem outros tipos de parasita que é um pouco mais difícil, mas de maneira geral, quanto mais adensa da população, mais fácil ocorre a transmissão, né? E os meios de cultura, as criações que nós temos são adensadas. Eles têm uma estrutura populacional agregada, né? Como vocês aprenderem em ecologia de populações. E isso facilita a transmissão de parasitas. Então, o prejuízo que os parasitas causam em cultivos de animais e de plantas é incalculável, né? Daí existem os agrotóxicos, né, que não pode falar, tem que falar defensivo agrícola, né, senão os agrônomos quase te matam, né.
Bom, é tóxico, né? Então, para mim é agrotóxico, né? Mas eles não gostam que fale isso. Né? O argumento maior é que é tóxico se não usar direito. Se você usar conforme o fabricante indica, conforme os órgãos regulatórios recomendam, né, aceitam, ele não é para fazer mal nenhum, né, teoricamente. Né? Bom, isso é papo para outro dia, para outra conversa, ok? Bom, outra característica interessante de parasita, né, que eles são bastante específicos, né, assim, você dificilmente vai encontrar um tipo de parasita que infecta o ser humano e infecta um sapo, né? Você vai encontrar parasitas que infectam espécies aparentadas, né? O nome disso é especificidade, né, de hospedeiro. Então, isso é muito importante, né? A gente muitas vezes tem, nossa, que nojo, eu tenho medo desse bicho, isso causa doença. Né? Às vezes vê uma cobra, nossa, isso causa doença, né? É lógico que pode causar. Qualquer coisa pode te expor a coisa que você não está acostumado a ser exposto. Mas a chance é muito menor, né? Assim, a gente corre muito mais risco quando a gente está exposto a espécies aparentadas da nossa espécie ou a nossa própria espécie, né? Ninguém é mais perigoso que a gente do que a gente mesmo, né? Em termos de parasitas, né? Então é muito mais difícil você pegar um parasita de um peixe, né? De um anfíbio, de um réptil ou de um invertebrado do que do mamífero, né? Ou do outro indivíduo da mesma espécie, né? Homo sapiens, né? É lógico que existem parasitas com ciclos, né, de vida, vocês vão aprender daqui a pouco, monoxeno, né, na verdade heteroxeno, tem mais de um ciclo de vida. Então você pode ter o parasita que tem uma fase que ocorre num organismo e outra fase em outro, né? Aí esse tipo de parasita a gente pode pegar, por exemplo, comendo a carne, né, do peixe, né, por exemplo, né? Mas de maneira geral a chance diminui muito. Os parasitas que têm um ciclo único, né, os monoxenos, né, a chance de a gente pegar aumenta conforme a proximidade com a nossa espécie. Okay? Como eu falei, né, metade das espécies e dos indivíduos que existem na superfície da Terra são de parasitas, ou seja, a importância em termos de biomassa, a importância da biodiversidade, disso na biodiversidade é tremenda. E eles são completamente negligenciados, né, de qualquer tipo de descrição de meio ambiente, de vamos criar uma reserva, né, na Amazônia, na Caatinga, e ninguém se preocupa, não, tem um parasita que só tem ali, né, só, graças a Deus que não tem ali, né, então existe esse pensamento, esse preconceito que é absurdo, né, na verdade, um ambiente saudável, ele tem parasitas, né, metade das espécies de qualquer lugar, de maneira geral, na metade dos indivíduos são parasitas, então eles são parte do ecossistema e são muito importantes para esse ecossistema. Eles podem ser micro ou macroparasitas, né? Micro, como o próprio nome está dizendo, são parasitas pequenos, né? Geralmente, às vezes, intracelulares, né? E os microparasitas, uma característica deles é que eles se reproduzem dentro do hospedeiro, né? Então, por exemplo, bactérias, vírus, protozoários, fungos, né? São exemplos de microparasitas. Já macroparasitas, a gente consegue enxergar eles, né, a olho nu, né? Eles tendem a crescer, mas não se reproduzir no interior do hospedeiro, né? Mas, muitas vezes, eles produzem estágios infectantes que vão ser liberados para poder infectar outros hospedeiros. Okay? Então, tem macroparasitas de animais, de vegetais, né, que podem ocorrer sobre o corpo, internamente o corpo, né? E vegetais também, né, intracelulares, né? Então tem exemplos aqui, eumintos, né, tem várias classes de grupos animais que são chamados eumintos, né, a classe nematoda, crematoda, cestoda, né, tem ácaros, né, carrapatos, né, pulgas, ok? Então, e existem coisas bem interessantes, parasitas que podem ter características de macro e de microparasitas, né? Então, por exemplo, um exemplo tipo parasita de ciclo heteroxeno, né?
Então, um parasita Schistossoma mansoni, né, que que causa uma doença na gente chamada de barriga d'água, né, esquistossomose. Então, esse parasita, ele vive em 2 hospedeiros, né, num caramujo, num molusco e num vertebrado, na gente, por exemplo. Então, aqui como funciona o ciclo desse parasitinho, né? Então, pessoa doente vai lá, faz cocô perto do rio, faz na casa dele, não tem estação de tratamento adequado, isso joga no corpo d'água, né? Nas fezes dessa pessoa infectada tinha um ovo com embrião, né? Então o ovo eclode, né? Isso libera em alguns dias, né? Libera uma larva, né? Um miracídio, né? Que em algum tempo ele tem algum tempo para encontrar o hospedeiro intermediário dele, que é o caramujo, né? Esse caramujo ele é infectado, depois disso ele libera para o meio aquático uma larva livre natante, chamada de cercária, que vai se deparar, encontrar com um vertebrado, né? Por exemplo, a nossa espécie, né? Então, esse parasita no caramujo ele tem características de microparasita, né? E no vertebrado ele tem características de macroparasita, ok? Que é onde ele cresce, ele migra, ele vai para o fígado, aqui é um ciclo um pouco mais detalhado, né? Então, onde ele começa, o número 1, ele começa, né? Tá aqui nas fezes ou na urina, né? Os ovos, né? Eclodem em miracídios, vão lá para o caramujo, né? O caramujo libera os porocistos vira cercária, penetra na pele, da pele elas perdem a cauda na hora de entrar na pele e migram, né? Vão para a circulação e migram para a circulação portal no fígado, né? Lá eles têm um casal, né? E vão produzir ovos e vão liberar esses ovos que estão caindo nas fezes, né? Mas aqui eles crescem, né? E por isso o fígado aumenta de tamanho e chama de barriga d'água essa doença, né? Parece que a barriga da pessoa que está doente está cheia de água. Ok? Podem viver internamente ou externamente aos parasitas, então eles podem ser endoparasitas ou ectoparasitas, né? Então, ectoparasitas eles vivem no exterior dos animais, né? De animais e de vegetais. Então, pode ter hospedeiro animal, né? Geralmente ectoparasita que parasita animal é aracnídeo, né? Inseto e sanguessuga. Então, aracnídeo, carrapato e ácaro, inseto, piolho e pulga, e sanguessuga, né? Que é um anelídeo, né? Então, e também pode ter hospedeiro vegetal, né? Alguns nematóides podem parasitar, né, externamente, e até plantas, ok? Até plantas podem parasitar outras plantas, né? Como o visco aqui que ele está mostrando aqui nessa figura aqui. Depois eu vou mostrar mais exemplos. Então, alguns, como eu falei, né? Exemplos de ectoparasitas de vegetais, né? Também tem subdivisões desses ectoparasitas, né? Podem ser holoparasitas, né? Holo quer dizer tudo, né? Quer dizer, ele precisa de tudo. Então eles carecem de clorofila, dependem do hospedeiro para o suprimento de água, nutrientes, de carbono, de tudo, né? Então, essa planta cuscuta, né? Ela parasita outras plantas, né? Esse pozinho aqui grudado aqui, e ele tira. Ela não faz fotossíntese, então ela depende de tudo da planta hospedeira, né? E existem ectoparasitas de vegetais chamados de hemiparasitas. Hemi quer dizer metade, né? Quer dizer, eles são fotossintetizantes. Então eles só não têm raízes grandes o suficiente para poder retirar água e sais minerais. Então eles retiram isso dessas plantas, né? Então está aqui uma foradendron, né? Na planta hospedeira que está aqui embaixo. Aqui está um exemplo de um aglomerado aqui cheio dessa foradendron, ok? Então ela pega água e sais minerais e faz fotossíntese, ela é fotossintetizante. Essa aqui não faz fotossíntese, então ela pega tudo da planta. Pega a água e pega a seiva elaborada. E tem endoparasitas, né, agora de endoparasitas que vivem internamente, né, aos seus hospedeiros, né, dos mais variados tamanhos, né, pode ser vírus, príons, protozoários, bactérias, fungos,
Eumíntos, né? São os vermes, né, por exemplo. Então está aqui um exemplo de um vírus, né? Bactéria, que é a lombriga dentro do intestino humano, né? Então vou dar vários exemplos de endoparasitas, né? Então são os vírus, por exemplo, são os únicos organismos que não têm uma estrutura celular, né? Não tem núcleo, não tem uma estrutura acelular, né? Eles são acelulares. Então eles têm essa forma de corpo aqui, essa cabeça com DNA, pode ser de RNA também, o coronavírus é um RNA vírus, né? A cauda, e podem causar uma série de doenças, né? Na nossa espécie também, né? Então isso aqui tem um vírus que causa essa doença aqui amarela, a folha do fungo do tabaco, né? Esse gráfico aqui representa um vírus que foi introduzido nos Estados Unidos, né? Um vírus do Rio Nilo, né? Que pode causar a morte do hospedeiro, que é a nossa espécie. Então, ele foi introduzido no final dos anos 90, né? 99, 2000, né? Então ele foi introduzido nessa época e após a sua introdução, né, ele rapidamente colonizou, né? Então esse gráfico em roxo nós temos infecções desse vírus, né? E em verde nós temos o número de mortes que são causadas, é esse eixo aqui, né? Então ele infectou muita gente, matou muita gente, né? Foi feito um controle dos vetores, né, que é um mosquito, né, então isso causou um declínio, né, nessas infecções, né, porém, depois de 10 anos depois, ocorreu um aumento devido a chuvas muito intensas que aumentaram a reprodução desse mosquito que pode infectar que é o hospedeiro intermediário desse vírus e aumentou novamente a infecção. Ok? Bom, outro exemplo de endoparasita, né? Febre amarela, né? Causada por um flavivírus, né? Um vírus que causa essa doença, né? Existe um ciclo urbano e um ciclo silvestre dessa doença. Então é causada por espécies de mosquitos diferentes, né? Mas ambos os ciclos têm o homem como parte importante. Então, esse mosquito pica a espécie humana, pica um macaco, então transmite a febre amarela para o macaco e para o homem, né? O homem também na cidade, tem outra espécie de mosquito mais comum na cidade que transmite ela, né? Que transmite entre homens e outros homens, né? Quer dizer, entre indivíduos da mesma espécie. Então, e recentemente, né? Existe vacina, já tem muito tempo, né? Inicialmente a vacina ela tinha que ser dada acho que de 15 em 15 anos, ou de 10 em 10 anos, não me lembro, mas hoje em dia, pelo que eu ando vendo, quem tomou a vacina uma vez não precisa tomar nunca mais, né? Então esses ciclos são recentes, 2016 e 2017, né? Surtos de febre amarela lá em São Paulo, em Minas Gerais. Em vermelho são casos confirmados, em azul casos, né, em investigação. E é uma doença muito séria, né? Pode matar. E mais sério ainda é que as pessoas ficam achando que os macacos são os culpados, né? Por isso, e muitas vezes uma característica é ficar matando o macaco achando que isso vai, né, resolver o problema. Né? Na verdade, o macaco é uma vítima do negócio também. Né? A gente está transmitindo entre a cidade e o ambiente natural. E quando os pesquisadores começam a encontrar macacos mortos no ambiente, né, isso pode ser um indício, muitos macacos mortos, né, isso tem que ser feita a averiguação, mas é uma possibilidade de eles estarem mortos porque está tendo a presença desse flavivírus, né, e estão morrendo de febre amarela. Então, você matar eles com tiro, né, isso vai atrapalhar, inclusive, a detecção dessa doença no ambiente. Ok? Outros exemplos de endoparasitas, né? Prions, né? Prions é uma categoria que foi descrita mais ou menos recentemente, né? Recentemente que eu digo uns 30, 40 anos atrás, né? Talvez, né? Que é basicamente uma proteína, né? Benéfica, normal,
no cérebro dos animais, né, elas se desdobram em formatos incorretos e se tornam patogênicas, né? Talvez a doença mais comum, né, causada por um prion, né, é a doença da vaca louca, né? Também tem uma que chama doença debilitante crônica que ocorre em veados, né? E é transmitida pelo consumo de dejetos ou remanescentes de animais mortos da mesma espécie, né? Então, acontecia que antigamente a pessoa usava restos mortais de vacas, osso, para fazer ração, para colocar numa ração para dar para o gado uma reposição de cálcio, assim, meio loucura, assim, diferente. E depois que isso começou a acontecer, isso foi proibido, isso não acontece mais, né? Mas era uma das coisas que começou a provocar a vaca louca, essa doença da vaca louca. Bom, outro exemplo de endoparasitas protozoários, né? São também muito importantes. Tem muitas doenças que a gente conhece que são causadas por protozoários, né? Que atingem seres humanos, atingem outros animais também. Então, por exemplo, uma doença que nós temos muito aqui no Brasil, né? É a malária, né? Tem mais de um tipo de malária. Tem malária que dá em aves, tem malária que dá em lagartos, né? Publiquei um artigo há pouco tempo descrevendo um lagarto aqui da Mata Atlântica com todo infectado com plasmódio, né? Assim, muito lagarto. Tem um grau de infecção alto, né? Mas não é o mesmo plasmódio que a gente pega a malária, né? Então, tem muito caso no Brasil, né? 150 mil casos por ano, né? É mais comum na região amazônica, mas não é endêmico de lá. Ocorre, inclusive, no estado da Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, em casos descritos ao longo de todo o Brasil, né? Mas é mais comum na Amazônia, né? Então, aqui está o ciclo, né, dessa doença, né? Então, mosquito infectado, mosquito gênero Anopheles infectado com esse protozoário pica numa pessoa, né? Esse ovo cai na circulação, cai na corrente sanguínea, né? Ele vai para o fígado, né? No fígado ele infecta as hemácias estão na circulação. Essas hemácias, a hora que o parasita ele reproduz, ele mata a hemácia, né? Tá aqui uma lâmina com essas, o nome disso são, acho que como que chama, gente? Acho que são esporozoítos, né? Isso mesmo, esporozoítos. Então, a hora que eles eclodem, né? Eles matam aquela hemácia e isso causa aqueles ciclos de febre que a pessoa que está com malária sente de tempos em tempos. Né? Outro exemplo de endoparasita, né? Bactérias, né? Tem infinidade de bactérias que causam doenças em plantas animais, né? Inclusive na nossa espécie, né? Então, por exemplo, antrax, uma coisa que se falou há um tempo atrás, né? Muito, né? É uma doença que tem várias formas de antrax. Tem antrax tegumentar, que é essa aqui, né? Que é meio assustadora, mas não é tão letal, né? A forma letal do antrax é a forma que se pega pela inalação, né? Na verdade, uma vaca que está com antrax, ela faz cocô, né? Ou ela morre, né? Aquele material em decomposição, em contato com oxigênio, libera esporos dessas bactérias, né? Esses esporos podem pegar na pele, causa cutânea, e pode entrar pela inalação ou ainda pela mordida do mosquito, que pode picar uma vaca doente e picar na gente. A forma mais perigosa é pela inalação, ok? É letal. E esses esporos. Eu lembro, inclusive, teve uma época que ficou meio moda fazer um atentado, né? Tentaram mandar, não sei se foi na Casa Branca, né? Envelope, né? Com esporos de antrax, a pessoa abrir, né? O presidente abrir, imagina. Pode morrer por causa disso, né? Então, outro exemplo de endoparasita, fungo, né? Fungos. Então, é um grupo de organismos assim que também pode causar muito impacto, né, em uma diversidade muito grande de animais e vegetais, né? E fungos muitas vezes são de difícil combate, né?
muitas vezes. Por exemplo, essa espécie de vegetal aqui, Humus americana, essa árvore, essa planta aqui, ó, uma planta norte-americana, muito usada nas cidades, né, como plantada nas cidades, né, muito comum. Na década de 30 foi introduzido um fungo, né, aziótico, que ocorria, que na verdade esse fungo já infectava outra espécie de Humus holandês, né, só que o Humus holandês coexiste com esse fungo desde sempre e, vamos dizer, existe uma coevolução entre o parasita e o hospedeiro, né, e ela convive com esse parasita. Esse Humus americano nunca evoluiu, vamos dizer, nunca teve essa pressão desse parasita. Então, o que aconteceu foi que no prazo de perto de 10 anos, 95% dos indivíduos dessa espécie desapareceram. Essas fotos aqui, ó, na década de 70, década de 80, no intervalo menor que 10 anos na mesma rua, né? Todas essas árvores, né, desapareceram, né? Elas morreram, né, por causa desse fungo aí. Outro exemplo de problemas, né, que fungos podem causar, né, é Batrachochytrium, né, é um fungo que está sendo associado a declínios de espécies de anfíbios ao redor do globo, né. Os casos mais documentados são na Costa Rica. Esses fungos ocorrem aqui na Paraíba, para vocês terem uma ideia. Mas assim, a princípio eles não estão causando nenhum declínio, né? Ou a gente não conhece muito bem também as nossas populações direito aqui também. A gente sabe que já foram descritos para aqui, né? Mas na Costa Rica, né, esse fungo está descendo de norte para sul, né? Descendo de norte para sul, que 86, 88 ele ocorria aqui. Alguns anos depois ele já chegou nessa parte aqui, uns anos depois ele bateu aqui, depois no Panamá, né, 2004 ele bateu aqui. Esse Alcopé aqui, ó, esse gráfico foi feito nesse Alcopé. Então aqui são anfíbios capturados por hora, né, numa escala log, no eixo Y, no eixo X nós temos os anos, né. Então tem espécies que são ativas à noite e de dia. Então, estão vendo aqui, ó, o número ano a ano, o número de indivíduos estava aumentando, 2004, declínio monstruoso. 2004, quando esse fungo chegou aqui. Ou seja, então, não existe uma história que os anfíbios, declínio global dos anfíbios, né? Esse é um dos motivos desse declínio global dos anfíbios, esse fungo aí, doença que esse fungo causa. Então, outro exemplo de endoparasita, euminto, né? Aí tem nematóide, platelminto, né? Todos isso aí podem causar um grande impacto em animais e em vegetais, né? Tem também parasitismo social, né? Tem espécies que parasitam outras socialmente, por exemplo, alguns patos e essas aves que chamam de cucos, né? A gente conhece por causa do relógio, né? Em desenho, né? Não tem, mas o cuco é um parasita muito famoso de ninho, né? A mamãe cuco procura uma outra espécie que está chocando os ovos. A hora que ela sai para se alimentar, ela vai lá, coloca os ovos dela rapidinho e vai embora. Os ovos do cuco, eles eclodem antes, né? Quer dizer, a seleção natural favoreceu isso aí. É uma espécie que tem uma eclosão muito mais rápida. A hora que nasce, o cuco ele empurra, ele derruba os outros ovinhos ou os outros filhotinhos que são menores que ele, né? E, né, a mamãe parasitada, né, alimenta o cuco, né, o parasita, o jovem parasitinha. Okay? Então, a nossa espécie não foge dessa regra, né? Nós somos infectados por uma série de organismos, né? Fungos, bactérias, de tudo, né? Fungo pé de atleta, né? Na pele aqui um ácaro causa sarna, genitália, um fungo causa candidíase, malária, né? No sangue, tuberculose nos pulmões, bactéria, couro cabeludo, piolho, né? Príon no cérebro, fígado, né? Facíola, né? Faciolíase, né? Ebola, múltiplos partes do corpo, vírus da AIDS, sistema imune, sistema digestório, Helicobacter pylori, né, que causa úlcera, né, uma bactéria, diversas espécies de renise, lombriga, né,
carrapato. Então a gente sofre um bocado com diversos endo e ectoparasitas. Bom, e agora, em relação ao ciclo de vida dos parasitas, a gente já falou isso no início da aula, né? Existem parasitas que têm ciclo de vida direto, a gente chama de monoxeno, né? Ele é transmitido do hospedeiro para ele mesmo, quer dizer, para a mesma espécie, né? Não tem um hospedeiro intermediário. Então, por exemplo, esse nematodírus aqui, ó. Então, a ovelhinha está infectada, ela faz cocô, cai o ovinho, tal, ela come, né, a grama contaminada, ela pega ela de novo. Então, o ciclo monoxeno. Só tem um hospedeiro. Né? Já parasitas com ciclo de vida indireto, heteroxenos, né, eles precisam de um hospedeiro intermediário, né, precisam de um vetor para chegar no hospedeiro definitivo. Então, tem aqui exemplos, aqui, por exemplo, algumas espécies de lagarto, né, espécies de invertebrados, né, o parasita ele precisa, né, o hospedeiro final é o lagarto, intermediário são esses invertebrados, são esses insetos aqui, por exemplo. Tem espécies reservatório, são muito importantes para manter os parasitas no ambiente, né? Podem ser importantes, por um lado, por serem nocivos, ou podem ser importantes para manter a espécie no ambiente, né? Depende do ponto de vista, né? Mas, inclusive, é o que causa aquela competição aparente que vocês viram na aula de competição, ok? Então, por exemplo, malária aviária. Existe o hospedeiro que é resistente, né? Existe o hospedeiro que é suscetível, né? Então, o hospedeiro resistente, ele mantém aquilo no ambiente. Ele não sente, ele não morre, não acontece nada com ele, só que ele mantém o parasita no ambiente, né? Ele funciona como vetor para um hospedeiro suscetível. Uma coisa legal de parasita é que muitas vezes eles funcionam como um microambiente. O hospedeiro é um microambiente para um parasita. Então, a gente vai ver daqui a algumas aulas, né, na parte de comunidades, né, que a gente vai ter um dia de aula só sobre ilhas, né, sobre ambientes isolados. Então, ou seja, o hospedeiro para o parasita é um ambiente isolado, né, uma ilha. Funciona como se fosse uma ilha ou um ambiente isolado. Então, tem um artigo muito famoso, né, hospedeiros como ilhas, né, e dá para se aplicar diversos conceitos de biogeografia, né, com parasitas, né? Então, por exemplo, aqui existe uma hipótese muito conhecida em biogeografia de ilhas que vocês vão ver daqui mais para frente, né? Que chama relação espécie-área. Quanto maior a área da ilha, você pode ter mais espécies ou mais indivíduos naquele ambiente, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que foi feito por um aluno, ex-aluno meu, de doutorado, e foi de um artigo que ele publicou, né? A gente fez aqui no laboratório. Essa espécie é uma espécie que ocorre aqui. Então, basicamente, ele pegou diversos indivíduos, coletou um bocado de indivíduo, abriu, tirou os parasitas, né? Aqui é a abundância de parasitas no eixo X, no eixo Y, tamanho do corpo, mostrando que quanto maior o bicho, mais parasitas ele tem. Olha, essa reta aqui representa, a que melhor representa esses pontos, é uma regressão, ok? Então, é um exemplo de como você pode usar, né? Considerar os hospedeiros como ilhas, né? Então, cada bolinha dessa, né, é um lagartinho que ele coletou, abriu, tirou os parasitas e quantificou, contou machos e fêmeas, ok? Aquilo é uma população, né, uma espécie só, mas também você pode trabalhar com comunidades, né? Trabalha com várias espécies que vivem no mesmo lugar e os parasitas que vivem dentro dessas espécies, né? Então, uma ilha multi-espécies, né? Então, tem muita coisa que dá para se trabalhar, para se avaliar na ecologia, não só no conceito de parasitismo, mas no conceito de ecologia de comunidades também, mas ligado aos parasitas. Isso é muito interessante. A gente falou um pouquinho também no início da aula sobre especificidade de parasita. De maneira geral, o parasita ele é bem específico, né? Ele costuma infectar uma ou poucas espécies, que geralmente são bem próximas, né? Lembra que eu falei que o pessoal vê uma cobra, nossa, isso é um perigo, isso dá doença, né? Pode dar, lógico que pode, né? Mas não conheço nenhuma doença transmitida por serpente, né? E a razão dessa, a razão é a seguinte, né?
parasita não consegue ser um MacGyver, né? Infectar uma cobra, infectar uma pessoa, infectar um invertebrado, muitas vezes, né? A interação parasita-hospedeira é uma interação de coevolução muito antiga. E o parasita tem dificuldade de ter adaptações para infectar hospedeiros muito diferentes. Então, daí vem a especificidade, né, desses animais. Okay? Então, o parasita que infecta a gente, ele consegue infectar a gente e, às vezes, espécies próximas a gente. Né? E tem mais dificuldade de infectar espécies mais distantes. Então, ninguém é mais perigoso para a gente do que a nossa própria espécie, né? Do que a gente mesmo. Okay? Tem também hospedeiros que são específicos por partes do corpo do hospedeiro. Por exemplo, esse bichinho aqui, ó, Physaloptera lucis, isso aqui, ele ocorre especialmente no estômago do hospedeiro. Tem parasita que pode ocorrer no pulmão, e tem parasita que ocorre dentro do abdômen, tem parasita que pode ser mais generalista também dentro do hospedeiro. Né? Outra coisa legal de parasita é a agregação. Né? Eles têm uma distribuição agregada, ou seja, tem muitos hospedeiros que não têm parasita ou tem poucos parasitas. E tem alguns poucos hospedeiros que abrigam muitos parasitas. Né? Então, essa tabela aqui é uma tabela de dados coletados mesmo por um aluno do laboratório. Cada númerozinho desse aqui é o número do bicho, do lagarto, no caso. Então, quando ele pegou o lagarto, coletou, sacrificou lá, anestesiou, matou o bichinho. Ele abriu o bichinho, mediu o bichinho, identificou o certo, tirou o parasita e a abundância de parasita aqui, ó. Tá vendo? Tem um com 15, um com 3, um com 13. Agora a maioria, ó, tem 1, 2, 0, 0, 4, né? Tem alguns poucos que tem mais de 10. Tá vendo? Então, o nome disso é agregação. Ou seja, alguns hospedeiros abrigam muitos parasitas e muitos hospedeiros abrigam poucos parasitas. Outra característica é que eles são sempre muito menores que os hospedeiros. Né? Ainda bem, né? Imagina um carrapato maior que a gente. Né? Então, eles são sempre muito menores. Né? E será que os ancestrais eram maiores ou eram menores? Né? Então, na verdade, restrições físicas impostas a eles, né, estão cada vez mais fazendo que eles fiquem menores, né, do que os ancestrais deles deveriam ser. Né? Simplesmente como uma adaptação ao modo de vida, né? Seja endo ou ectoparasita. Okay? Agora, o tamanho do hospedeiro pode ser importante e pode influenciar no tamanho do parasita. Por exemplo, esse parasitinho aqui, ó, Physaloptera retusa, né, pode ter tamanhos diferentes dependendo do bicho que ele infecta. Ele infecta esse lagarto aqui, que é um lagarto grande, ó, Teju, que é grandão, CRC de 30 centímetros, tamanho do corpo sem a cauda de 30 centímetros, e também infecta esse lagartinho aqui, que tem o tamanho do corpo sem a cauda de 3 a 4 centímetros. Então, quando ele infecta esse lagarto, ele tem um tamanho médio de 2 milímetros. Quando ele infecta esse, tem um tamanho médio de 20 milímetros. Okay? Outra coisa, o hospedeiro também pode influenciar na forma do parasita, e que pode ser uma confusão danada. Tradicionalmente, a taxonomia ela é baseada na morfologia. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, que é usada para se prender na parede do intestino, ela pode variar conforme o hospedeiro. E isso já foi usado, é usado como um caractere taxonômico, ou seja, se isso varia, né, é um caractere horrível, né, horrível, né, não pode variar para taxonomia. Ok? Bom, virulência. O que seria virulência? Né? Seria a capacidade que o parasita tem de produzir sua prole, né? A eficiência com que ele consegue se reproduzir dentro do seu hospedeiro. Né? Então, isso vai variar com o número de parasitas que infectam o hospedeiro. Então, assim, às vezes você foi infectado por um parasita ou pode ter sido infectado por mais de um parasita. Então, isso pode afetar na virulência desses parasitas. Okay? Então, ela pode variar
de acordo com o modo de transmissão. Então, a transmissão pode ser vertical ou horizontal. A transmissão vertical, ela ocorre de pai para filho, né? Então, a mãe passou para o filhote, o parasita. E a horizontal, ela ocorre, pode ser como vetor, né? Essa ave passou para essa outra ave por causa desse vetor aqui, dessa mosca, ou ela pode passar para outras espécies, né? Pode passar para ela mesma, né, de acordo com o modo de transmissão, e para outras espécies também. Isso é horizontal, ela ocorre entre espécies diferentes, linha vertical de pai para filho, né? Os parasitas não diferem de outros organismos, eles também, as populações de parasita podem oscilar também muito, né, seu tamanho populacional, né? Essa lagartinha da tenda aqui, ela não é parasita, mas ela é infectada, ela pode ser controlada por um parasita, né? E esses gráficos aqui, né, diversos locais lá nos Estados Unidos, representam ciclos populacionais dessa lagarta, né, em 3 ambientes diferentes, mostrando que ela sobe população, diminui, sobe, diminui. E tudo isso é provocado por um vírus, né? Ou seja, do mesmo jeito que o hospedeiro está aumentando e descendo, o vírus está provocando isso. Então o vírus também declina também, né? Então flutua, né, do mesmo jeito que qualquer espécie, né? Outra coisa interessante, eles têm a capacidade de manipular muito o hospedeiro, né, muitas vezes. Então, o hospedeiro pode mudar a forma por causa do parasita. Então, esse caramujo aqui, ó, essa aqui é a forma normal, não parasitada. Esse aqui, ele está parasitado por um plateuminto. Na verdade, o plateuminto, acontece o quê? Ele migra para as antenas adquirem esse formato completamente diferente da antena normal, né? Isso aqui se parece uma larva que serve de alimento para um passarinho. E o passarinho, ele é importantíssimo para esse parasita, para fechar o ciclo do parasita. Então, o passarinho vê isso aqui e confunde com uma larva, né, de um inseto, vai lá, come o caramujo, né? Com isso, o plateuminto consegue completar o ciclo dele, né? Um verme acantocéfalo infecta esse cupim aqui, ó. Olha aqui, esse cupim está infectado. Esse nasutitermes está infectado com esse acantocéfalo. Esses outros aqui não. Então, mostrando como que o parasita pode alterar a cor e o comportamento do hospedeiro intermediário, né? Tem também em vertebrados, né, em anfíbios, né, que podem causar até deformação, né? Esse trematóide infecta a larva dos anfíbios, né, o girino, e pode causar no momento da metamorfose deformação, número de membros diferentes por causa desse parasita. Okay? Mas não quer dizer que os hospedeiros sejam bobos também, né? Inclusive tem hospedeiros, né, que não são, vamos dizer, como nossa espécie, que conseguem desenvolver remédios, né, produtos que antiparasitas, né? Os macacos, né, tem muitos macacos, cachorro também consegue, sabe fazer isso, que quando estão com algum problema de parasita, eles se ingerem, os gorilas, eles ingerem alimentos que não são parte da dieta dele, alimentos com gosto ruim, né, mas que são ricos em substâncias químicas que têm ação antiparasita, né? Quando eles ingerem isso, galhos e folhas dessas espécies, é porque eles não estão sentindo bem, estão precisando jogar para fora, né? Bom, como qualquer interação entre espécies, né, que se perdura ao longo do tempo, né, os parasitas estão sujeitos à coevolução, né? E as espécies, né, igual o predador e a presa, né, ao longo do tempo é uma corrida armamentista, né, não é diferente parasita ou hospedeiro, né? Então, esse gráfico aqui mostra são os coelhos australianos, né, que viraram uma praga na Austrália, são introduzidos lá. Eles introduziram um vírus, né, um vírus que existia naturalmente nas populações europeias, mas os coelhos australianos não estavam acostumados, né, com esse vírus. E ao longo na hora que introduziram, né, a mortalidade chegou perto de 100%, quer dizer, quase controlou a população dos coelhos, mas conforme o tempo foi passando, né, aqui a mortalidade foi diminuindo, né, ou seja, depois de 7, 8 anos, né, só 20% dos coelhos que estavam morrendo, né, ou seja,
Isso mostra a coevolução, a seleção natural atuando, selecionando coelhos resistentes a esse vírus do mixoma aqui, né? E também tem coevolução antagônica, né? Vocês aprenderam no semestre passado, né? Aquela historinha lá da rainha vermelha, você tem que correr, correr, correr para permanecer no mesmo lugar. Vocês estão lembrados de ecologia básica? Né? Na verdade, a hipótese da rainha vermelha vem da interação parasita e hospedeiro, que o parasita ele tende a evoluir muito mais rápido que o seu hospedeiro, simplesmente pelo fato que ele é muito menor, tem um ciclo de vida muito mais curto, então, para evoluir, o que é? É mudar, a população mudar geneticamente ao longo do tempo. Isso é evoluir. Né? Então, para isso acontecer, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer nascer, reproduzir, morrer. Nascer, reproduzir e morrer. Quem é que faz isso mais rápido? O hospedeiro ou o parasita? Sempre o parasita. Então, o parasita evolui muito mais rápido que o hospedeiro. A maneira que o hospedeiro tem de lidar com essa variação, com essa rápida evolução, é diversidade genética, fazendo reprodução sexuada. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado.